Render o coração, render o coração. Shalom, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Quanto tempo, né? Que eu não venho aqui fazer live com vocês. Bem-vindos mais uma vez. Aviãozinho enviado. Glória a Deus. Tô barbudo. Deixando crescer, né? Vai mandando os aviãozinhos da bênção aí, queridos. Hoje nós vamos falar algo muito, muito poderoso. Deus vai bradar. Pessoas serão curadas hoje, viu? Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém, mano. Deus te abençoe também. Beijo em todo mundo aí, viu? Muito bem, Cáceres, Mato Grosso. Vão colocando aí os a cidade de vocês. Hoje nós vamos dar para vocês alguns códigos para sermos curados, viu? Códigos de cura. O Senhor vai nos curar. BH, Minas Gerais. Uau, Mimoso do Sul. Que bênção. Campo Grande. Aleluia. Alagoinhas, Bahia. Olinda. Uau. Macaé, Rio de Janeiro. Osasco. Amém, Lucimara. Você vai ser curado em nome de Jesus. Entender princípios da palavra e executá-los, né? Vivê-los. Vão fazer que a gente seja curado. Barueri, Santos. Glória a Deus. Sertânia, Pernambuco. Uau! Você é de onde? Eu moro em São Paulo, capital. Estou em São Paulo, capital. São José dos Campos. Shalom, Ira. Vou começar a orar aqui, pessoal. Entregar essa live para o Senhor. E vamos começar já a trabalhar um pouquinho no tema. Barra Funda. Logo aí, né? Amém, querido. Você também é bênção. Deinha,
Você está aqui. Eu vou orar, queridos, e entregar esse tempo para Jesus, tá bom? E o Senhor tem algo para nos entregar. Jundiaí, glória a Deus. Vamos orar, queridos? Raul Soares. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, essa live. Eu quero orar por aqueles que estão machucados, aqueles que precisam ser curados. Eu quero declarar que essa live, Jesus, é tua, para a honra e glória do teu nome. E eu sei que muitos, Senhor Jesus, precisam ouvir essa palavra. Deus, se formos curados, nós vamos cumprir. Provavelmente, se nós formos curados, nós vamos cumprir o destino que o Senhor nos deu e que o Senhor escreveu para nós. Muitos de nós, Senhor, temos dificuldade em avançar porque estamos paralisados em traumas. Por isso, Deus, eu quero te pedir que nesta live o Senhor possa nos ajudar a entender os códigos do céu sobre a tua bênção e de como a tua bênção pode aniquilar todos os traumas e as feridas que estão enraizadas no nosso coração, Jesus. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha selar esse momento, abençoar a nossa internet para que não fique caindo, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha entrar em cada casa com teu amor, que o Senhor venha entrar em cada casa com a sua graça e com a sua presença. Deus, a tua presença manifesta. Nós pedimos nessa noite, a tua presença manifesta, Jesus. É a tua presença que nos cura, é a tua presença que nos esclarece, é a tua presença que nos muda de dentro para fora. Por isso agora, Jesus, este ambiente, o ambiente dos meus irmãos, daqueles que vão entrar, eu declaro selado com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, todos os meios de interferência que o nosso inimigo usa, nós declaramos selados. Proibimos, em nome de Jesus, aqueles que não têm a motivação alinhada com Cristo, seja natural ou espiritual. Amarramos e amordaçamos o exército do inimigo em nome de Jesus. Ensurdecemos e cegamos, paralisamos. Em nome de Jesus, nós liberamos os anjos agora. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor mande os anjos da restauração da alma, para que possamos ter um efeito sobrenatural com essa palavra. Deus, ativa a nossa mente para que possamos entender a tua palavra do jeito que ela vir do céu. Por isso, Pai, lava esse canal que está falando, que a palavra possa vir irrepreensível, mas de que cada ouvido, cada coração, cada mente possa receber de forma irrepreensível a tua palavra. Libera os anjos do Senhor com a espada, Jesus. A espada de Hebreus 4:12. Alinha as nossas intenções, as motivações do nosso coração, em nome de Jesus. E que possamos entender o que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Que o teu amor seja liberado nessa noite, Jesus. Amém? Queridos, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é a continuação de uma que eu já comecei lá atrás. Fiquei algumas semaninhas, aí sem falar com vocês. Eu ainda estou numa correria bastante grande, porque já estou casando, Quem me acompanha aí sabe bem que tá chegando. E é uma correria muito grande casar. São muitos detalhes, Então eu não tenho tempo de ficar estudando. Eu não venho para live sem trazer algo fundamentado na palavra, sem orar, E eu falei, Deus, faz tempo que eu não faço live, eu queria uma palavra. Então eu vou continuar daquela série sobre a bênção, ok? Nós tentamos da outra vez, eu creio que
o Espírito Santo nos esclareceu algumas coisas sobre a verdadeira bênção, né? E hoje nós vamos falar sobre descobrir a verdadeira bênção. O que é e o que a bênção faz. Amém? Mas descobrir isso, gente, gera cura. Amém? Eu tenho certeza absoluta que quando você descobrir o padrão e a revelação, os códigos escondidos dentro da bênção que o Senhor preparou pra gente, você vai começar a agir debaixo de bênção. E há uma lei no reino do Espírito. Ela é primária. Existem algumas leis primárias no reino do Espírito. E todos aqui eu tenho certeza absoluta que vão concordar comigo. Que lei é essa? Certamente, aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Todos concordam com isso, não é verdade? Isso é uma coisa, tá? Por que eu estou falando isso? Quando nós entendemos o código, o poder da bênção, a gente vai, de alguma forma, se dedicar em plantar bênçãos. Ou seja, para eu receber bênção, eu tenho que plantar bênção. Como que eu planto bênçãos? Abençoando. Hoje eu quero discorrer com vocês o que acontece com uma pessoa que não recebe bênção. Ou uma pessoa que de alguma forma não é abençoada. E hoje nós vamos entender o poder da bênção. Nós vamos descobrir o que a bênção é. Porque se a gente entender esse código, nós vamos começar a plantar bênção sobre bênção na vida das pessoas. Tá bem? Uma coisa que você não vai poder esquecer nunca mais é: existe um instinto natural que Deus colocou em nós. Que instinto é esse? Deus nos criou para se relacionar conosco. E a bênção, ela vem a partir de um relacionamento sadio. É uma bênção se relacionar com Deus. Todas as características de Deus, elas permanecem naqueles que se relacionam com Ele. A alegria, a paz, o amor, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Eu estou falando dos frutos, mas são grandes características, né? Jesus, ele é fiel, Jesus é verdadeiro, Jesus é luz, Jesus é força. Todas essas características, elas passam a vir sobre nós quando nós nos relacionamos com Ele. Então, existe um instinto primário em nós. Deus nos fez para sermos abençoados por sua presença. Uma presença através de relacionamento. Eu creio que vocês estão pegando aí, não é verdade? Então, se eu for resumir para vocês, então, eu vou discorrer bastante aqui. Eu vou falar assim, daquilo que os homens entendem sobre relacionamentos e bênção e como a Bíblia fala sobre bênção e relacionamento. Se nós entendermos o que é a bênção, se nós entendermos como plantar a bênção para receber a bênção, haverá algo dentro de nós. E vocês vão entender nessa live. Eu vou citar o tempo inteiro. Existem pessoas que são anoréxicas de bênção. O que seriam anoréxicas? São pessoas que faltam a bênção. Tem pessoas que faltou a bênção desde a sua infância e até hoje elas não são abençoadas. Pelo contrário, tem muitas pessoas que foram amaldiçoadas e permanecem amaldiçoadas. Mas uma coisa é fato. Uma pessoa que ela foi muito amaldiçoada, e não no sentido de só de palavra, coisas ruins são maldições, né? Uma pessoa que ela sofreu muitas coisas ruins, um fato primário também na vida de um humano é: nós só podemos dar aquilo que nós temos, certo? Se nós só temos
só recebemos maldição, maldade das pessoas, vamos supor, um pai mau, relacionamentos maus, eu vou ter bênção para dar? Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Por exemplo, esse frasquinho de álcool aqui, ó. Se eu apertar ele, vai sair manteiga? Se eu apertar ele, vai sair vinho? Não vai. Ele só pode dar o que ele tem. Se eu apertar, vai sair álcool em gel. E ele foi produzido, o destino dele era produzir álcool para ajudar as pessoas a lavarem as suas mãos. Ok? Eu e você fomos criados para um motivo, para a honra e para a glória de Deus. Para que eu honre a Deus, eu preciso ser cheio do amor de Deus. Tudo vem dele e volta para ele. Se eu estou cheio de qualquer outra coisa que não é o amor, não é a bênção, daquilo que eu estou cheio, eu vou dar. Tá entendendo? Por isso que hoje a live, nós vamos nos dedicar a descobrir o que é a bênção. Da bênção fluem todas as dádivas possíveis do céu. Quando eu planto bênção, eu colho bênção. Quando eu planto outras coisas, aquilo que eu plantei eu vou colher. Só que no reino espiritual existe uma outra situação que nós precisamos prestar atenção. Aquilo que eu faço, que eu planto, a colheita ela é sempre triplicada. Não esqueça isso. A maldade que eu faço para alguém, lá na frente, depois de anos talvez, esse tempo não dá para entender, tá? Porque é plantada no reino espiritual, então a reverberação da colheita, ela vem depois de um tempo, ou pode ser dias depois, ou pode ser anos depois. Mas lembra que a palavra fala em Lucas, a colheita é recalcada, sacudida e transbordante. Aqui tem um código. São 3 dimensões que tornam, no mínimo, uma colheita triplicada. Então, tudo que se faz é triplicado. No mínimo. Pode ser que seja muito mais que triplicado. Quadriplicado, 10 vezes mais, 20 vezes, 100 vezes mais, 1000 vezes. Então, se eu plantar algo bom, vai reverberar ou vai produzir uma colheita no mínimo 3 vezes maior, tá? Porque muitas pessoas são anoréxicas ou têm falta da bênção, têm falta de coisas boas, porque não entenderam ainda o código, o processo de bênção, tá? Vamos lá. Bênção, no fundo, decore isso, é aceitação pessoal. Quando você é abençoado por alguém, algo inconsciente acontece, você está sendo aceito. Ao mesmo tempo, a bênção é um amor incondicional. Uma pessoa que abençoa a outra, ela está amando incondicionalmente. Então não esqueça isso, porque eu vou repetir durante a live toda. A bênção é aceitação pessoal. Por que é aceitação pessoal? Eu disse no começo. A bênção é algo primário no instinto que Deus colocou em nós. Deus nos fez para sermos aceitos por Ele. Estar na presença de Deus é a bênção. Mas Deus nos fez imagem e semelhança dele para nos relacionarmos com outros. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa e eu sou aceita por essa pessoa, estou sendo abençoado. Agora pensa comigo. O que acontece quando uma pessoa ela é rejeitada por outra pessoa? A rejeição é o contrário exato da bênção. A rejeição é o contrário da bênção. Vocês estão entendendo? A bênção é algo fundamental para estruturar a
personalidade de uma pessoa. Não esqueçam disso. A minha personalidade e a sua personalidade, ela precisa ser transformada por Deus. Aí entra a cura que eu falei para vocês. Para eu ser transformado, eu preciso ser aceito. Agora, que Wesley precisa ser aceito? O Wesley que Deus escreveu na eternidade. Você que Deus escreveu na eternidade. Imagina uma escavação arqueológica, né? Que vai encontrando coisas que a gente não sabe que existe. Esse é o nosso coração, tá? Quando a gente descobrir o que está dentro do nosso coração e descobrir o poder da bênção, a cura vem. Nós precisamos ser curados. A cada dia nós precisamos ser curados. Muitos de nós passamos por rejeições terríveis na nossa infância. E essas rejeições marcaram de uma forma poderosa. Tem pessoas que não conseguem fluir nas situações por causa das marcas de rejeição pesadíssimas. Tá? E isso é muito importante a gente entender. Como eu disse, a aceitação incondicional seria a bênção dos relacionamentos, ok? Que é um ingrediente indispensável na formação da nossa personalidade. Tá bem? Mas o Wesley, a nossa personalidade não é formada quando estamos na infância? Sim. Mas vocês acham que a gente não pode ser curado hoje? Pensa comigo. Se o que formata a personalidade de uma pessoa é a bênção e a aceitação, hoje o que vai nos curar é algo que nós não recebemos na infância. A bênção e a aceitação. Tudo bem? Eu quero ler para vocês aqui algo que um terapeuta escreveu. Olha que interessante como eles entendem bem. Ó. Entre os diferentes agrupamentos de atitudes dos pais com os filhos, são as atitudes de aceitação democrática, as que parecem favorecer melhor crescimento. As crianças, quando são tratadas pelos pais com afeto de igual para igual, revelam, isso é um estudo, tá? Um desenvolvimento intelectual acelerado. O que é isso? Na verdade, o QI, sabe que a gente mede o QI? A quantidade de inteligência, né? De uma pessoa. Pessoas que são aceitas, elas têm um QI maior. Na maior originalidade. Uma segurança emotiva e um domínio mais profundo emotivo. Todo mundo busca isso, né? Segurança e domínio emotivo e sentimental. E essas pessoas que foram tratadas com muito afeto, né? Elas tornam-se, mais tarde, grandes líderes, líderes populares. São pessoas amigáveis, são pessoas que não são agressivas, né? Agora, quando as atitudes dos pais são classificadas como rejeição ativa, as crianças manifestam um retardamento no seu desenvolvimento intelectual, uma utilização relativa pobre de suas capacidades. O que seria isso, né? Um desenvolvimento intelectual muito fraco e ela não consegue usar as suas capacidades como deveria, né? E falta originalidade dela. Gente, o que é originalidade? Existem pessoas que elas precisam ser o que as outras são. Elas não são originais, né? Ela vê alguém usando uma bolsa bonita, ela quer a mesma bolsa. Ela vê uma pessoa num carro do ano, ela vai querer um carro do ano, né? E acaba, com o tempo, os ciúmes e a inveja entrando por causa de uma raiz de rejeição que está dentro dela. Estão entendendo? Olha só o que ele diz aqui para terminar. Essas crianças são afetivamente instáveis,
rebeldes, agressivas e agitadas. Que tipo de criança? A que receberam rejeição ativa de seus pais. Olha que interessante. As que receberam muito afeto, são muito inteligentes, são originais. E que mais? Elas fluem em suas qualidades, em seus talentos, seus dons com muita facilidade. As crianças que receberam rejeição ativa é o contrário. Não fluem, tá? Ele está falando do quê? Do poder da aceitação incondicional. E eu disse no começo que a aceitação incondicional é a bênção. Pegaram? Esse terapeuta chamado Carl Rogers, né? Ele fala também que as pessoas problemáticas poderiam ser auxiliadas dentro de um relacionamento de aceitação e respeito. Ou seja, a cura de algo que ela não recebeu no passado pode vir a partir de agora o quê? Sendo aceita, né? Em um relacionamento de aceitação e respeito. Certo? Quanto mais o indivíduo é compreendido e aceito, diz o terapeuta, maior a tendência que ela vai abandonar o quê? As falsas defesas que ela colocou e empregou a vida inteira em seu caráter, em sua personalidade, para progredir num caminho construtivo. Uma pessoa que ela é rejeitada, ela vai construindo muros em volta dela para não ser mais rejeitada. Como que destrói esses muros? Recebendo aquilo que ela não recebeu, né? Por que as pessoas vão na igreja hoje só procurar a bênção? Porque elas não receberam bênção. Você pode ver. Pessoas que foram muito amadas, receberam muito afeto, não têm a necessidade de ficar indo atrás da bênção. Elas são preocupadas em abençoar. Porque pode dar o que tem, né? Um outro terapeuta, ele acreditava que a falta de confirmação ou a falta de aceitação, ou seja, a falta da bênção, né? Conduziria uma pessoa a toda a série de dificuldades emocionais. Ou seja, existe uma luta no reino espiritual para que não haja família, para que a falta da família gere rejeição, a falta de um pai gere rejeição, a falta de uma mãe gere rejeição, e essa rejeição, que é a falta da bênção, gere problemas emocionais poderosos. É isso. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Não tá falhando não, né? E esse mesmo terapeuta fala o seguinte, que a presença, né, da aceitação, da confirmação, pode gerar um desenvolvimento de uma personalidade que não foi desenvolvida, que ela foi frustrada. Então, a partir da hora que essa pessoa passa a ser aceita, ela passa a desenvolver uma personalidade sadia. Glória a Deus, queridos. Obrigado. Certo? É mais ou menos assim, ó. Nós, humanos, precisamos da bênção para entender quem nós somos. Para sermos originais. Eu, Wesley. Oi, Bispa Selma, minha bispa querida. Eu, Wesley, você, para você entender quem você é de verdade, aquele que Deus criou, você precisa ser abençoado, né? Você precisa ser aceito emocionalmente em seus relacionamentos. A definição da bênção é aceitação, incondicional, amor incondicional. Tem um homem, né? Não sei se ele era muito do bem, não. Mas ele escreveu um artigo. Esse cara chamado Viktor Frankl. Ele passou alguns anos, 3 anos, em campos de concentração nazista. Ele escreveu o seguinte. Ele afirmou, vendo aquelas pessoas que estavam sendo amaldiçoadas,
ele afirmou o seguinte: que o que sustenta o homem não é o sustento do homem, não é o desejo sexual e não é a luta pelo poder, que é o que falam por aí, né? O que sustenta uma pessoa, o que é o dinheiro, o desejo sexual e o poder. Se a pessoa tiver essas três coisas, ela é sustentada. O que se prega no mundo, né? E ele afirmou, não é isso que sustenta. O que sustenta o homem é a busca para o significado da vida. Por que ele entendeu isso? Todas aquelas pessoas no campo de concentração estavam o quê? Buscando só viver. E elas, enquanto estavam buscando o significado da vida e buscando viver, elas ficaram em pé. Porque de todas as outras coisas elas foram privadas. O que é que faz a gente viver? O sustento da bênção. Tá bem? Isso é muito importante a gente entender, tá? As dificuldades emocionais e psicológicas, elas resultariam à falta daquilo que a Bíblia chama de bênção. Ou seja, se tivesse bênção, não teria problema emocional. O problema é que nós somos privados da bênção, né? A principal característica do humano era a busca da aceitação pessoal. E até hoje é. Se a gente for pensar bem, a gente busca ser aceito em todos os lugares. O lugar... Eu vou perguntar uma coisa para você. Que lugar que você fica e permanece se você não está sendo aceito? Você pode responder isso? Você já tentou ficar no lugar no qual você não é aceito? Você pode até tentar dar murro na ponta da faca, mas uma hora você vai ter que sair fora. Não é verdade? Todo tipo de esquisitice, toda neurose, toda doidice são resultados, sabe do quê? De conflitos interpessoais em ambientes. Por quê? Toda neurose que eu crio, toda esquisitice, toda doidice que eu crio, é porque de alguma forma eu fui privado de amor e aceitação em um ambiente. Agora imagine esse ambiente dentro da minha casa. As relações interpessoais são chave para a gente compreender quais são os nossos problemas. Queridos, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Gente, essa live é uma live espiritual, tá? Eu tô falando bastante sobre... Tô fundamentando algo aqui, talvez um pouco... Não sou psicólogo, tá? É que eu li alguns escritos da psicologia para poder fundamentar algo para vocês. Mas eu tô falando da bênção. Como que o homem tenta entender a bênção hoje? Através da psicologia, chama aceitação. Mas na verdade, antes de haver psicologia, já tinha a Bíblia. A bênção é o caráter de Deus. Bênção é o amor incondicional. O amor cura qualquer coisa. Vamos lá. O amor incondicional, ou a bênção, como nós estamos conversando, lembra que eu disse que é a necessidade primária, a mais elementar, né? O que vem primeiro, a raiz, né? Do homem. Algo fundamental para o desenvolvimento da alegria, da felicidade, do bem-estar de uma pessoa, né? Da mesma forma que eu e você precisamos de alimento, da mesma forma que a gente precisa de comida para sobreviver, existem 3 pilares da nossa vida: o amor incondicional, a aceitação incondicional e a bênção. Vão fazer 3 coisas. Agora, que eu e você vamos ser confrontados, tá? Com que eu descubro que existe raízes de rejeição profunda dentro de mim.
se eu não conseguir 3 coisas. O amor incondicional ou a bênção vão fazer 3 coisas em mim. Vão me fazer querer existir ou existir originalmente como Deus me criou, sem querer ser ninguém, ser eu, ok? Esse é o primeiro pilar. Se a bênção estiver em mim. Segundo, se a bênção, o amor incondicional estiver dentro de mim, eu vou crescer. Eu vou querer crescer e vou conseguir em todas as áreas da minha vida. Emocional, sentimental, ministerial, profissional, financeira, familiar e assim vai. É da mesma forma que 2 mais 2 é 4, se a bênção estiver sobre a minha vida, ou seja, se o amor incondicional estiver sobre a minha vida, eu vou querer existir, eu vou crescer, e o último pilar se a bênção estiver em mim, eu vou me realizar. Eu vou me tornar satisfeito. Eu vou me tornar uma pessoa satisfeita. Eu gosto da vida que eu tenho e sou feliz com a vida que eu tenho. Ok? Não estou falando uma utopia não, tá? E não estou falando que esses 3 pilares vão me livrar, né, das maldades do mundo, né? Das aflições. Jesus fala, nessa vida vão ter aflições. Isso não vai faltar na gente. Mas eu estou falando hoje de uma cura interior que nós precisamos ter. O amor incondicional tem 3 pilares. Por que muitas pessoas pensam em suicídio? Muitas pessoas querem se matar? Por que muitas pessoas desistiram da vida? O primeiro pilar, que é fundamentado quando nós somos abençoados, é a existência. Eu quero existir, porque Deus me criou para existir. Estão entendendo? Então os 3 pilares, anotem aí. Existir, crescer e se realizar. A bênção de Deus em mim. Tem gente que vai procurar a bênção na igreja. Mas assim, procura o quê? A bênção na área financeira? Ai, alguém outro dia mandou uma mensagem assim, ai Wesley, ora pela minha vida emocional, sentimental. Eu não tô conseguindo fluir na minha área sentimental. Aí quer uma bênção, né? Uma bênção. O fundamento da bênção que vem de Deus criam 3 pilares em nós. Desde o nosso inconsciente, no nosso subconsciente, no nosso pré-consciente, no nosso consciente. Tudo. E vão curar as feridas. A bênção do Senhor nos faz querer existir como Deus criou. Eu fui criado para existir. Para a glória de Deus. Eu fui criado para crescer de glória em glória, como diz a palavra. O pecado faz o quê? O pecado diz assim, ó, um abismo chama outro abismo. O pecado faz isso. Cada dia a pessoa está pecando mais, ela não percebe, quando ela não tem arrependimento. Mas a bênção do Senhor quando está em mim é de glória em glória. Me faz crescer. A pessoa que está debaixo de bênção, ela cresce, ela floresce, dá frutos e multiplica. E a outra coisa que acontece é a realização. Eu me realizo. Eu fazendo aquilo para qual eu fui criado em Deus, sem querer ser o que as pessoas são, eu me realizo. É como um quebra-cabeça que se encaixa. Eu sou um quebra-cabeça pequenininho dentro do quebra-cabeça de Deus. Eu sou uma pecinha. Quando eu me encaixo em Deus, eu sou feliz. Eu não preciso ser o que o outro é. Só que eu vejo o outro dando certo, e eu não sei como dar certo, eu quero o que o outro tem. Isso é o quê? Falta de bênção, falta de aceitação. Estão pegando o código aí? A gente tem falado muito sobre Jacó e Esaú, né? Olha que interessante. Jacó foi abençoado, fluiu e cumpriu o desígnio de Deus. Esaú não foi abençoado pelo pai e não cumpriu os desígnios de Deus. Pelo contrário, lá em Hebreus fala que ele foi depravado, que ele foi rebelde, por causa disso ele perdeu. Que a gente acha que foi porque ele vendeu o prato, né, da Esaú, ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Lá em Hebreus fala que na verdade não foi por causa disso, é porque ele era depravado. Ele era infiel, ele era rebelde. Não foi Jacó que usurpou, foi a própria mãe que sabia o traste que Esaú era
e meio que manipulou uma situação ali para a bênção vir sobre Jacó. E porque a bênção veio sobre Jacó, o nome dele foi mudado para Israel e a nação de Israel veio através dele. A bênção faz com que os desígnios de Deus estejam sobre a nossa vida. No fundo, você foi criado, eu fui criado para ser visto e conhecido por Deus. Por isso que a gente almeja tanto ser visto e conhecido por aí pelas pessoas. Porque é um instinto natural. Só que está distorcido. Eu tenho que ser visto e conhecido por Deus. Eu quero ser conhecido no céu. Eu quero ser conhecido por Deus. O anseio que eu e você temos distorcido de ser reconhecido pelo homem, na verdade, é um instinto natural. Vocês estão entendendo? A bênção tem alguns aspectos, né? Eu queria fundamentar para vocês. Ó, a bênção, ela tem um aspecto profético, ela tem um aspecto teológico, espiritual e emocional. Eu quero fundamentar esses 4 para vocês, tá bom? Ó, o profético, olha que interessante, né? O que eu abençoo hoje pode fluir daqui só 40 anos. Então, algo que eu abençoo hoje pode ser profético. Vai vir daqui a 40 anos, 50 anos, mas é profético. Um grande exemplo disso, o que é? A Rebeca, ela teve 2 filhos em seu ventre. E Deus falou para ela que o mais velho serviria o mais novo. Isso veio acontecer o quê? Anos depois. Da mesma forma, a bênção de Isaac sobre Jacó foi muito pontual. O que Isaac abençoou Jacó, aconteceu com Jacó. Da mesma forma, o que Jacó abençoou cada um dos seus filhos e netos também, né? No caso de Manassés e Efraim, aconteceu à risca. Então, a bênção tem um cunho profético. Então, se tem bênção, é bênção. Se tem maldição, é maldição. Por isso que a gente tem que cuidar, né, do que a gente fala. Vocês vão entender. Eu vou finalizar de uma forma muito clara, né? Por que eu tô falando isso? Nós precisamos perseguir a bênção. Mas para perseguir a bênção, eu tenho que ser uma bênção. Por mais que as pessoas não mereçam na nossa justiça, se eu não for uma bênção, não plantar bênção, a colheita não vai ser bênção. Vamos pensar, esse é o aspecto profético, aquilo que eu abençoo pode vir, né? Mas o aspecto espiritual? Pensa comigo assim, ó. A bênção é nada mais, nada menos que uma oração que eu faço. Porque a bênção, da mesma forma que o caráter de Deus é abençoar através da palavra, como que Deus me abençoa? Deus declara aquilo que eu vou ser, aquilo que eu preciso, e a partir da hora que Deus declara, existe. Deus formou e formatou o universo através do verbo. Ele disse assim, haja luz e houve luz. Nós somos imagem e semelhança do Altíssimo, logo a bênção vem através da palavra. Se a bênção vem através da palavra, eu dirijo uma palavra a Deus, que é o único... Gente, a única fonte de bênção inesgotável é Jesus. Se alguém for usado para me abençoar, na verdade, foi através de Jesus. Ok? Então, a bênção no aspecto espiritual, na verdade, é uma oração. São palavras. Lembrando que toda palavra que sai da minha boca, ela precisa passar pelo meu coração. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Quando nós abençoamos alguém, nós estamos fazendo isso pela fé. Né? Antigamente se tinha um padrão. Eu não vou sair sem a bênção. Benção, avó. Deus te abençoe, meu filho. Não é assim que a gente fazia? Hoje parece que está se perdendo um pouco isso. Mas é muito importante. Uma pequena palavra de bênção pode nos proteger. Né? Abraão fez isso com Isaac, deu certo. Isaac fez isso com Jacó, deu certo. Jacó fez isso com seus filhos, deu certo. Né? Davi fez isso com Salomão, deu certo. Todos que foram abençoados, deu certo. Paulo fez com Timóteo, deu certo.
aqueles que são abençoados recebem a bênção, existem, crescem e se realizam. Deus nos deu o talento e o dom de abençoar. Agora, se eu e você nos ligarmos à fonte inesgotável de toda a bênção, a gente vai começar a abençoar e plantar bênçãos. Quando eu planto bênção, em medida recalcada, sacudida e transbordante, eu vou colher o quê? Bênção. Tem gente colhendo maldição e até umas horas. Ai, meu Deus, o que eu fiz pra isso? Memória fraca, né? Sabe aquele filme Procurando Nemo? Tem a Dory? Esqueceu. Mas sabia que dá pra se arrepender? Deus é bom. Esse é o aspecto que eu queria entender com vocês, o espiritual, tá bom? Eu abençoo, Deus ouve, a fonte inesgotável de bênçãos derrama, ok? É uma oração. Aí tem um aspecto teológico também, né? Não sou teólogo não, viu, gente? Mas é uma doutrina da Bíblia, tá bom? Quando eu falo teológico, é no sentido de o que a Bíblia ensina sobre isso, tá? Vamos entender algo aqui, ó. Para eu entender o aspecto teológico da bênção, eu tenho que entender o contrário. Deuteronômio 28 explica isso bem, né? Ele fala, esse eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Ele fala tudo que é a bênção lá. Se você obedecer, você vai ter isso, né? O contrário da bênção é a maldição. O que seria a maldição na verdade? O pecado gera maldição. Quando eu faço aquilo que é contrário ao caráter, à personalidade, às características de Deus, isso se chama pecado. O pecado gera maldição, consequências, né? As maldições são nada mais, nada menos que consequências. Quando o pecado gera consequências, como diz em Romanos 6:23, é o quê? O salário do pecado é a morte. Vocês estão entendendo? Ó, o pastor Gustavo aí, gente. Eu vou fazer uma live amanhã à noite com o pastor Gustavo. E o pastor Gustavo vai contar o testemunho deles. Dele é muito forte. É testemunho de ressurreição, tá? Vocês conhecem alguém que ressuscitou? Então não percam o testemunho do pastor Gustavo amanhã. Ele tá me dando um coraçãozinho aí, ó. Tá bom, gente? Amanhã nós vamos ter uma live às 23 horas com o pastor Gustavo. Pastor Gustavo, te amo, hein, queridão? Então vamos lá, gente. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado gera a maldição e a morte. Uma pessoa que está debaixo do pecado, na prática do pecado, ela está, na verdade, tendo a maldição da morte. Beleza? Aí Deus enviou o seu filho para o quê? Para pegar todas as nossas maldições, ir sobre ele e a gente não precisar mais ter maldição nenhuma. Tá bem? Porque está escrito assim, ó, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. É uma profecia. Então Jesus foi maldito em nosso lugar. Quando Jesus é maldito em meu lugar, eu preciso me apropriar disso, tá? Como que eu me aproprio disso? Aceitando Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Tá bom? Se eu confessar diante dos homens que Ele é o Senhor, Salvador, eu me aproprio das bênçãos da cruz, que é Jesus leva sobre Ele as minhas maldições e eu pego as bênçãos. Quais são as bênçãos? Salvação em Cristo Jesus, justificação dos meus pecados e a bênção. O que é um justificado? Para você entender de uma forma muito simples. Em um tribunal, existe a cadeira de réu. E a cadeira de réu, certamente vai haver condenação. O que é uma justificação? Jesus pegou aquela cadeira de réu, levantou você de lá, mesmo você merecendo, mesmo eu merecendo todas as punições possíveis. Jesus levantou você de lá dessa cadeira e Ele sentou no lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. O que é ser justificado?
Eu fui justificado por alguém que não tinha pecado. Alguém que não tinha pecado sentou na minha cadeira de condenação. Então, quando eu levanto da cadeira de condenação e Jesus senta, eu sou o quê? Justificado. Então, a bênção no aspecto teológico, ela é como? Salvação, justificação e a graça imerecida. Você está entendendo o que é a bênção de Deus? Que coisa incrível! Só basta aceitar Jesus, só basta ter Jesus e viver para Ele. É muito incrível. Amém? É para glorificar a igreja, viu? É muito lindo isso. E agora, o último, né? Tem o aspecto, eu falei, o aspecto profético, o espiritual, o teológico, doutrina agora da cruz. E o último aspecto é o emocional, tá? Que talvez faça muito mais sentido para nós aqui, tá bom? Quando nós valorizamos, aceitamos, amamos uma pessoa incondicionalmente, pronunciando palavras, lembra disso, nós somos imagem e semelhança do Eterno. Quando nós valorizamos, aceitamos, abençoamos pessoas com palavras que ajudem essa pessoa a visualizar um futuro de esperança, né? Essa pessoa que nós abençoamos, ela começa a entrar em contato com um potencial que ela não sabia. Quando nós liberamos palavras de bênção, nós estamos gerando uma situação propícia para que coisas boas aconteçam na vida dessa pessoa. Além de ser profético, além de ser espiritual, além de ser doutrinário, teologicamente bíblico, também é emocional. A bênção tem essas 4 dimensões, mas a emocional é o que muitos estão precisando aqui. A bênção tem a face emocional. As bênçãos, quando ela vem em forma de palavras sobre nós, nos curam, trazem cura emocional. Agora, se pelo contrário nós rejeitarmos uma pessoa com palavras, atitudes, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela está de alguma forma amaldiçoada psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Então, quando nós não temos o que falar, é melhor fechar a boca, né, gente? Palavras de rejeição são maldições lançadas. Amaldiçoar não é só você declarar uma palavra direta. Que você morra, que você vá para o inferno, que você caia numa cama doente. São palavras terríveis de maldição que às vezes a gente vê por aí que as pessoas fazem debaixo de raiva, né? De ódio. Mas o fato de rejeitarmos pessoas já é uma maldição. Porque a rejeição é uma maldição emocional. Vocês sabem que as crianças, elas levam muito a sério o que os pais falam, né? As crianças, elas têm os pais como os doutrinadores, professores, mestres dela. É algo natural do instinto humano. Então, tudo que o pai e a mãe falar é regra. Agora, imagina um pai que diz algo para o filho que amaldiçoa. O script da vida de uma pessoa foi o que o pai e a mãe pronunciaram em sua infância. Muitos aqui tiveram muitas maldições lançadas pelo próprio pai e pela própria mãe, né? E vão precisar de cura. Como que cura? Mais uma vez eu falo. A cura vem do suprimento daquilo que não recebeu na infância. Não teve lá, então a partir de agora você precisa de alguém, de um terceiro que te abençoe. O rejeitado rejeita. Por isso que eu falei. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, primeiro, para abençoar, precisamos buscar a presença de Jesus no secreto para conseguir abençoar. Ninguém vai conseguir abençoar sem a bênção. E a bênção é a presença. Você está entendendo? Eu queria terminar aqui, é o que eu estou falando, para não me alongar muito. É muito trágico, viu, gente? Muito trágico. Ver uma pessoa que nunca recebeu bênção, ou que é anoréxica de bênção, né?
palavras de bênção ou palavras de maldição, elas podem deixar marcas duradouras na vida de uma pessoa. Ela dura até ser quebrada. Tô entendendo? A força da bênção paterna, ela é tão forte, ela é tão extraordinária, é tão grande, que a maioria das pessoas não escapam da bênção paterna. Mas a maldição paterna, ela é tão poderosa que a maioria das pessoas não escapam da maldição paterna, da maior autoridade da vida de uma criança. Pessoas que ficaram debaixo de opressões de pais precisam entrar na presença do Senhor e pedir para o Senhor cancelar qualquer tipo de maldição que foi lançada sobre a sua vida por pai e mãe. É uma influência duradoura, sem sombra de dúvidas, porque Deus criou dessa forma. A autoridade, Deus criou a autoridade para abençoar. E a bênção, ela dura 1000 gerações. Viu? A maldição, geralmente, a gente fala assim, né? De acordo com a palavra de Deus em Êxodo, a maldição dura 4 gerações. Aí tem um outro texto lá que fala que a maldição de bastardia, ela dura 10. Tá, a força da maldição é fraquinha. A força da bênção, 1000 significa infinito, tá? Na Bíblia. Aí Deus fala assim, ó. A bênção de Deus dura 1000 gerações. A força da bênção é excomunal, é inigualável, é infinita. Mas o que fazer com pessoas que foram extremamente amaldiçoadas? Por isso que a gente tem que pensar agora, né? Se eu tenho convicção daquilo que está sendo falado nessa live, eu vou ter que cuidar da minha boca. Eu tenho a capacidade de abençoar e amaldiçoar pessoas, não é verdade? Deus amaldiçoou alguém? A única vez que Jesus amaldiçoou alguma coisa na Bíblia, vocês lembram o que foi? Foi a figueira. Porque a figueira não dava mais fruto. Na verdade era um sicômoro, né? Tem toda uma mensagem profética atrás disso. Quem não dá fruto. Vamos para as parábolas do talento. O que aconteceu com o cara que não pegou o talento dele e não multiplicou? Quando eu tenho a bênção e eu não multiplico a minha bênção, eu sou cobrado por Deus. Nesse sentido. Tá entendendo? Isso é uma coisa. Agora, pessoas que só sabem amaldiçoar, praguejar. Eu posso falar para vocês que uma das grandes maldições que uma pessoa pode diariamente pronunciar se chama murmuração. Sabe por quê? Da mesma forma que a gratidão abre portais extraordinários de bênção sobre as nossas vidas, a murmuração abre portais para derrocada, bancarrota, atrai coisa ruim. As coisas começam a quebrar na casa de pessoas que só murmuram. O dinheiro começa a faltar, parede começa a embolorar. Casa onde tem muita murmuração, casa onde só tem reclamação, o espiritual se manifesta nesse lugar. Começa a faltar coisa, começa a ter briga. Por quê? Murmuração atrai demônio. Eu não tenho medo de um pastor, né, que ensina sobre adoração profética. Uma das adorações mais poderosas que a gente pode entregar ao Senhor é a gratidão. Música,
orações, palavras de gratidão ao Senhor. Um coração grato atrai a Deus. Deus, ele vai onde estão agradecendo Ele. Ele se manifesta onde há gratidão. Agora, o diabo, ele é perito em imitar a Deus, né? Ele só imita a Deus. O que é o contrário da gratidão? Reclamação, murmuração. Então, se Deus é atraído com a gratidão, quem que é atraído com a murmuração? Satanás, seus demônios. Agora, onde há a presença de demônios é o quê? As características dos demônios. Miséria, destruição, morte, sentimento de suicídio, briga, violência. Tá entendendo? As maldições que estão sobre a nossa vida, que hoje fique claro, muitas vezes foram dirigidas por palavras. Queridos, calar é ouro. 2 ouvidos, uma boca. Tem um porquê. Quando você ficar com raiva, não fique esbravejando. Não fica falando. Passa o zíper, deixa o ódio passar, a raiva passar, deixa o tempo passar, depois você fala. Isso é sabedoria. Porque o resumo dessa palavra é a bênção. O que Satanás mais quer que você faça é que você plante maldição, plante murmuração, plante coisas ruins, que da sua boca saiam palavras ruins, porque você vai colher. O que Satanás não pode fazer contra a sua vida, você mesmo vai fazer com as suas palavras. Vocês estão entendendo? Agora, você que não recebeu bênçãos, você que foi privado de receber bênçãos, você pode ter isso na presença de Deus. Em ouvir a doce voz do Espírito Santo, dizendo quem você é. Que você não é um erro. Viu? Você não foi um erro de percurso na vida do seu pai e da sua mãe. O que o Espírito Santo com certeza vai te dizer quando você entrar na presença dele, no secreto, é de que você foi projetado. Mas só tem maldição. Ok. Esse mundo destruiu a vida de pessoas e pessoas destruídas destroem a vida de outras pessoas. Não é que você não foi projetado. É que a pessoa que Deus deu a dádiva de ter você, talvez não tinha bênção. E aí só podia dar o que ele tinha. Você está entendendo? Você não é um erro, meu querido. Você não é um erro, minha querida. Você foi projetada, você foi projetado, criado no coração de Deus antes que o mundo fosse mundo. E as palavras que o Senhor tem para você são essas. Muito bem. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, diz o Senhor a você: eu jamais me esquecerei de você. É isso. Vocês estão entendendo, queridos? Essa palavra é uma palavra de cura para você. Amém? Diante de tudo que eu falei, a bênção não é o que se busca no culto da bênção da vitória, tá bom? E no culto da bênção da vitória é uma bênção. Mas o Senhor quer que nós subamos de nível de maturidade espiritual e nível de maturidade emocional. A bênção do Senhor está no relacionamento com Ele. A presença gera bênção. E você quer amor incondicional, que é a bênção? Plante amor. Nós vamos com certeza colher amor de maneira
sacudida, transbordante e recalcada, né? Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essa palavra nas suas mãos e quero te pedir que o Senhor venha curar os meus irmãos, papai. Quantos de nós não fomos machucados? Quantos de nós não fomos rejeitados? Quantos de nós não temos só rejeição dentro de nós, feridas? Que nós estávamos ferindo o nosso próximo, até o nosso irmão mais próximo, por causa das rejeições. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que nesta noite o Senhor venha trazer uma unção muito específica, um bálsamo sobre a dor daqueles que estão rejeitados. Um bálsamo, Senhor, sobre aqueles que estão se sentindo na necessidade de deixar de existir. Não conseguem mais viver, não conseguem mais existir. Pai, aqueles que não conseguem mais crescer em áreas da sua vida. Aqueles que não conseguem se realizar. Eu quero te pedir, Pai, que venha uma unção do teu amor muito poderosa agora, Jesus. Ó, gente, tudo fala. Olha a música que está tocando. E eu não planejei. Ó, amor que venceu. Senhor, derrama o teu amor. Derrama o teu amor, Senhor. Se o Senhor nos curar, nós seremos curados. Se o Senhor nos sarar, nós seremos sarados. Se o Senhor nos transformar, verdadeiramente nós seremos transformados, como diz em Jeremias. Em nome de Jesus, Pai, aquele que nunca foi aceito, que tem a revelação do quanto o Senhor o aceita, a aceita. Deus, aquele que não tem revelação sobre um relacionamento extraordinário e possível que o Senhor possa ter, que tenha essa revelação, Pai, em nome de Jesus. Aquele que nunca sentiu a Tua presença de uma maneira poderosa, que possa sentir, Pai. Eu quero abençoar os meus irmãos para entrar no secreto, Jesus, para terem dessa presença. Em nome de Jesus, Senhor, vai entrando em cada casa, vai entrando, Senhor, em cada lar, restaurando as vidas e principalmente, Deus, mudando a atmosfera. Que este som possa entrar, Jesus, em cada casa e começar a modificar as vidas. Eu declaro aí na sua casa, querido, que a atmosfera está mudando. A atmosfera que estava aí na sua casa, se já era de bênção, vai subir de nível. Mas se era uma atmosfera de briga, ela vai mudar para uma atmosfera de amor. Se havia morte, vai dar lugar para a vida. Se havia doença, vai dar lugar para a cura. Em nome de Jesus. Eu declaro que o teu lar agora está recebendo agora a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Que você possa descobrir nessa noite, nessa madrugada, nesse início de dia, na verdade. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor que não acrescenta dores. Aonde há maldição, declaramos agora que este som entra dilacerando, destruindo, amarrando, amordaçando, quebrando o poder da maldição. Declaramos aquele que está pesado, que está se sentindo condenado, que está se sentindo julgado por palavras, por sentenças que palavras declararam, em nome de Jesus. Toda sentença, toda dor no corpo aí, ó, seja quebrada agora. A bênção do Senhor. Nós agora damos um comando agora, espiritual, que toda dor vá embora em nome de Jesus. Toda tristeza vai embora em nome de Jesus. Toda briga, toda dissensão, toda divisão nos lares vai embora em nome de Jesus.
Se são espíritos malignos, os anjos estão entrando agora e amarrando todos com esse som. Em nome de Jesus. Senhor, pedimos agora que mentalidades comecem a mudar. Recolhe todo som de murmuração, todo som de maldição. Coloca a mão na sua cabeça assim, ó, que eu vou orar por você. Senhor, nós queremos cancelar agora toda palavra de maldição que foi lançada sobre os nossos irmãos. Toda palavra que foi lançada pelo seu pai, pela sua mãe na sua infância, de que você não seria nada, de que você seria uma prostituta, uma meretriz, de que você era uma mariquinha, de que você não daria certo, de que o seu casamento não daria certo, de que você não seria nada na vida, de que você seria pobre, miserável. Senhor, são tantas palavras que foram lançadas sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar agora, Senhor Jesus, cada sentença, cada palavra que lançaram sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro agora recolhidas. A palavra que está sobre a sua vida está vigente. Palavras de autoridade são duradouras. E também palavras de qualquer tipo de líder, qualquer tipo de autoridade que você teve sobre a sua vida. Palavras que de alguma forma pousaram sobre você, porque eram autoridades. Eu declaro agora que a espada longa, severa e forte do Senhor começa a cortar cada palavra. Aquilo que está prendendo a sua vida emocional, sentimental, aquilo que está prendendo a sua vida espiritual, sua vida financeira, a sua vida profissional, aquilo que está prendendo o teu casamento, aquilo que está prendendo os teus filhos, aquilo que está prendendo a sua vida como filho e filha, aquilo que está prendendo a sua vida espiritual. Todo tipo de sentença que veio sobre a sua vida, nós damos um comando no reino espiritual agora. É na autoridade do nome de Jesus, eu ouço o leão da tribo de Judá rugindo. Toda maldição que veio sobre a sua vida, liberadas por autoridades, nós retiramos agora do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, da tua mente, do teu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções, das motivações, das intenções do teu coração. Aquilo que criou raiz, nós puxamos a raiz. Aquilo que criou estrutura, nós quebramos as estruturas. E os demônios que estão segurando essas palavras, eu declaro que essas palavras viram bombas. Elas explodem agora e elas perdem a força. Elas não pousam mais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a sua paternidade, sobre a sua maternidade, tudo que diz seu. Em nome de Jesus, eu declaro essas palavras quebradas. E no lugar dessas palavras, eu declaro agora que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a presença do Senhor sobre a sua vida seja a partir de hoje o teu guia, o teu alicerce, o teu fundamento, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor te guie, que a presença do Senhor te mostre o caminho, que a presença do Senhor mostre o destino que o Senhor tem para você. Eu te abençoo, eu declaro que você está coberto com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que aonde havia dureza, pessoas duras de orgulho, o orgulho, na verdade, é só uma casca, um muro construído em volta de uma pessoa extremamente rejeitada. Hoje, o Senhor traz um martelo para quebrar essa dura serviço sobre cada um que ainda não se rendeu ao Senhor. Pessoas extremamente rejeitadas hoje recebem uma unção para serem amadas em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa descobrir a bênção que vem de Deus. Que você possa se relacionar com o Senhor. E você possa ser uma fonte de bênçãos. Porque a fonte inesgotável, que é Jesus de bênção, mora dentro de você. Amém, queridos? Que a presença do Senhor permaneça sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e tudo que se diz teu. Em nome de Jesus. Eu selo essas palavras no nome de Jesus. Eu selo essas palavras a partir do sangue do Cordeiro, torno elas irrevogáveis. Aquele que tem fé entra debaixo dessa palavra profética e vai prosperar 100 por 1.
em nome de Jesus. A bênção está sobre você. Amém, queridos? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que esteja aqui até esse horário. Em nome de Jesus. Queridos, amanhã tem live com o pastor Gustavo. Ele vai contar o testemunho dele. Não perca. Amém? Tenha um sono abençoado. Eu te abençoo para você ir para o secreto. Amém? Tenha um tempinho com Jesus. Coloque uma adoração bem gostosa aí e vá orar um pouquinho. Vá clamar a bênção do Senhor, a verdadeira. Deus abençoe, querido. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.